Amém. Jesus, Então amém. vamos lá. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, faça para os israelitas uma comparação para que saibam que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Era uma vez uma águia gigantesca, de asas enormes, bem abertas, toda coberta de lindas penas. Ela voou para os montes Líbanos e quebrou a ponta de um cedro. Ela levou essa ponta para uma terra de negociantes e a deixou numa cidade de vendedores. Aí ela pegou na terra de Israel a muda de uma planta e a plantou numa terra boa, onde sempre havia água para fazê-la crescer. A planta cresceu e se tornou uma parreira baixa, mas esparramada. Os galhos se viraram para o lado da águia e as raízes cresceram bem fundas. A parreira tinha galhos e estava coberta de folhas. Havia outra águia gigantesca, de asas enormes e muitas penas. A parreira virou as suas raízes e os seus galhos na direção da águia, esperando que ela lhe desse mais água do que havia no pomar onde estava plantada. Mas a parreira tinha sido plantada em terra boa e bem regada para que fosse uma ótima planta, coberta de folhas e que produzisse uvas. Agora, eu, o Senhor Deus, pergunto: será que essa parreira vai crescer? Será que a primeira águia não vai arrancá-la pelas raízes, apanhar as uvas e quebrar os ramos, deixando-os secar? Não será necessária muita força, nem uma nação poderosa para arrancá-la. Sim, ela está plantada, mas será que vai crescer? Será que não vai secar quando o vento leste a castigar? Será que não vai secar no pomar onde está plantada? E o Senhor me disse: pergunte a esses rebeldes se entenderam o que essa comparação quer dizer. Diga-lhes que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o rei e os seus oficiais e os levou para a Babilônia. Ele escolheu um homem da família do rei, fez um tratado com ele e o obrigou a jurar que lhe seria fiel. O rei da Babilônia também levou os homens importantes para evitar que a nação se levantasse outra vez e para ter certeza de que o tratado seria cumprido. Mas o rei de Judá se revoltou e enviou mensageiros ao Egito para conseguirem cavalos e um exército numeroso. Será que isso vai dar certo? E quem faz uma coisa dessas, será que vai escapar? Será que pode quebrar o tratado e escapar do castigo? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que esse rei morrerá na Babilônia, pois quebrou o juramento e o tratado que havia feito com o rei da Babilônia, que o pôs no trono. Nem o poderoso exército do rei do Egito seria capaz de ajudá-lo na guerra, quando os babilônios construírem rampas e torres de ataque a fim de matar muita gente. Ele quebrou o juramento e o tratado que havia feito. E, porque fez todas essas coisas, não escapará. O Senhor Deus diz: juro pela minha vida que eu castigarei o rei por ter quebrado o tratado que pelo meu nome ele jurou guardar. Estenderei uma rede de caçador e o pegarei nela. Eu o levarei à Babilônia e o castigarei ali, pois ele foi infiel a mim. Os seus melhores soldados serão mortos em batalha, e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções.
Aí vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei. Eu cumprirei o que prometi. Bom dia. Hoje a palavra Ezequiel 17. Depois que eu fui ver que a Cleide já tinha dado a palavra, né? Mas o que importa é que Deus quer que fale novamente, né? Que o Senhor possa nos dar a visão aqui dessa palavra hoje. Porque a palavra é viva e ela é eficaz, né? Por mais que ela seja novamente falada, não vou conseguir falar o que Cleide falou na quinta-feira. Então, assim, acabei lendo ontem a palavra, né? 17, não tinha lembrado que Cleide tinha dado. Mas Deus é fiel, né? Vamos ver novamente aqui. Então, esse capítulo de hoje, ele contém essa mensagem, né, que é bem poderosa. Uma mensagem de Deus, né? Que foi transmitida pelo profeta Ezequiel. E ele está usando aí uma metáfora. É de 2 águias e uma videira para ilustrar o destino de Judá e a soberania divina. Então, a gente vai analisar aí alguns versículos para que a gente possa entender. Vamos ver aqui o capítulo de 1 a 3, o versículo de 1 a 3. E veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor, uma grande águia, com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem de cores variadas veio ao Líbano, apoderando-se do alto de um cedro. Vou ler o 4 aí também. Arrancou seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Então, isso aí, Deus transmitiu essa mensagem a Ezequiel, e vocês estão vendo que ele usou uma parábola, né? Assim como Jesus, né? Quando veio, ele falava muito em parábolas. Então, essas 2 águias e uma videira veio aí para ilustrar o destino de Judá. Então, a gente vê que as metáforas e as parábolas elas eram utilizadas, né, por Deus para transmitir as mensagens dele ao povo de Israel. E essa parábola de hoje fala, né, Deus, ele usa essa figura de uma grande água para representar Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que veio a conquistar o reino de Judá. E nós devemos reconhecer, né, a soberania de Deus em tudo. Tudo que nós fazemos, Deus, ele é soberano sobre todas as nações, sobre todos os governantes. Ele tem o controle total, ele tem o controle absoluto para cumprir, né,
tudo. Então, ele veio para falar com Ezequiel sobre essa palavra, e ele veio falar sobre os acontecimentos que iriam acontecer, né? E ele usa as nações, né, para cumprir os seus propósitos. Então, nós vemos aí que Deus, ele usa os seus profetas, né? E ele usou Ezequiel aí para falar sobre a conquista, né, do reino de Judá. Então a gente deve reconhecer essa soberania de Deus, né, sobre os governantes daquela época. Ele teve e tem o controle absoluto, né, sobre os acontecimentos. Então assim a gente vê como Deus ele é soberano, né? Como até hoje ele fala com os seus profetas. Não há nada, nada, nada que fique fora do propósito de Deus. Tudo tem um propósito. Nada, não tem uma folha, né, que caia de uma árvore sem que Deus permita. Então, às vezes, a gente fica se falando, porque esse governo, porque esse presidente. Não, Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Então, assim, claro que a soberania de Deus, ela é. A gente deve reconhecer a soberania de Deus, porque ele é o governante, né? Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, sabendo que tudo o que ele faz, né? Todos os acontecimentos está no controle absoluto de Deus. Então a gente vê que aí no 3 e no 4 fala que assim o Senhor Deus, uma grande água de grandes asas, de plumagem comprida e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e tomou o ramo mais elevado de um cedro. Arrancou o mais sublime dos seus renovos e o levou a uma terra de comércio e pô-lo numa cidade de mercadores. Deus está usando essa metáfora aí de uma grande águia e um cedro para ilustrar a situação de Israel e as suas alianças políticas, né? Então, assim, a gente vê como Deus, ele se preocupa com quem vai governar, né? Por quê? Porque o futuro da nação, né? A nação, ela é representada pelo governante. E Deus aqui, ele usa essa metáfora aí, a águia representando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele levou um dos líderes de Judá para a Babilônia como prisioneiro. Então, a gente vê que a sabedoria divina expressa nesse versículo, né? Como os eventos políticos e históricos estavam, né, sobre a soberania de Deus. Então, ele está no controle das nações, ele está no controle dos governantes. E essa mensagem ela é um lembrete, né, de que Deus ele usa circunstâncias, ele usa pessoas para cumprir os seus propósitos, mesmo quando a gente não entende. Então, às vezes a gente fica, né, fica imaginando, né, se fulano tivesse no governo, se fulano tivesse, mas tudo, a palavra de Deus fala o quê? Tudo tem um propósito debaixo do céu. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus ele é fiel, né, para cumprir todas as suas palavras. Então, a gente vê aí como Deus ele é soberano, como Deus ele é fiel e ele envia aí os seus profetas, né, para falar ao povo. E aqui no 5 fala que Deus apanhou um pouco de sementes da sua terra e pôs no solo fértil. Ele as plantou como um salgueiro junto a muita água, e elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. E seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos e brotos e folhas.
E quem é a videira verdadeira? A videira verdadeira é Cristo, né? Então nós somos enxertados, nós somos como sementes aí, ó, plantadas em solo fértil, né? E nós somos enxertados na videira que é Cristo. Jesus Cristo, ele é a videira verdadeira. E quando a gente tá, né? Aqui os seus ramos se voltaram para a águia. As suas raízes permaneceram debaixo da videira. Então nós somos como essas sementes aí que somos plantadas junto à videira. E o Senhor, ele quer que nós estejamos aí, né? Plantado, enxertado na videira verdadeira que é Cristo. E aqui no 7 fala que havia outra águia grande, com asas poderosas e rica plumagem. E a videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde o lugar onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela em busca de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos, daria fruto e se tornaria uma videira viçosa. Bom dia, Maria. Estamos aqui no capítulo 17, né? E é comentando aqui o versículo 7. Então, a videira verdadeira que é Cristo, nós somos plantados, nós estamos plantados na videira verdadeira que é Cristo. Nós somos enxertados nela. E cada vez que nós estamos mais e mais bebendo dessa água que é Cristo, que é a palavra de Deus, Deus, ele faz com que nós produzimos, né, fruto e que nós nos tornamos essa videira viçosa. Então, cada dia mais possamos estar aos pés do Senhor ali, ó, bebendo na fonte de águas vivas, né, para que possamos estar plantada nesse terreno bom que é que é Cristo, enxertado nessa videira que é Cristo. E nós daremos muitos frutos com a graça do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir todos os propósitos dele em nossas vidas. Então, nós vemos aqui que esse estudo, ele fala que essa grande águia, de grandes asas de plumagem comprida, veio do Líbano e tomou o ramo mais elevado de um cedro. Então, essa grande águia e esse cedro era para ilustrar a situação de Israel e das suas alianças políticas. E essa águia representa Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, que levou um dos líderes de Judá para a Babilônia como prisioneiro. Mas a gente vê que a sabedoria divina ela expressa nesses versículos, destacando esses eventos políticos, né, e históricos, e falando que Deus ele está no controle, né, das nações, dos governantes. E essa mensagem, ela é um lembrete, né, que Deus usa circunstâncias e pessoas para cumprir os seus propósitos, mesmo quando a gente não entende. Então, como eu estava falando, se você estiver enxertado na videira verdadeira que é Cristo, Deus ele vai cumprir os propósitos dele em sua vida. Por mais que a gente às vezes não se sinta capaz, não se sinta adequado para falar, mas ele está plantando em nós, né? Ele está fazendo com que ele está regando, né? Deus ele coloca aqui como uma árvore, tipo aquela parábola, né, da árvore plantada junto a ribeiros, né? Então ele colocou aqui que o lugar onde estava plantado estendeu seus ramos para ela em busca de água. E a água é quem? A água é a palavra do Senhor, a água é Jesus. E se nós estivermos plantada, né, junto a esse ribeiro de água, que é a videira verdadeira, que é Cristo, nós iremos produzir ramos
e daremos muitos frutos. Então eu estou aqui falando um pouco, né, sobre essa videira aqui, mas a gente sabe que aqui Deus está também falando sobre esses eventos políticos, né? Sobre nações, sobre governantes, né? Então, nesse próximo versículo, vamos ver aí o versículo 22. Pular aí para o 22. Assim diz o Senhor, o soberano Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei, arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e plantarei num monte alto e imponente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque Ele é bom. E porque Ele, por mais que eu e você não estejamos dando fruto, mas Ele apanha, né? Esse broto e Ele planta, Ele arranca o renovo dos ramos. Então Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas dele em nossas vidas, todos os propósitos de Deus. Deus, Ele promete restaurar esse povo de Israel, estabelecer um novo reino, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, mesmo que eles enfrentariam um julgamento, mas Deus revela a graça dele, a fidelidade dele em trazer restauração para esse povo, renovação, e assim também em nossas vidas, né? Fala que ele traz o renovo necessário para mim e para você. Se preciso for, ele corta um ramo e faz com que esse ramo renova. E ele planta no mais alto e sublime monte. E não, então Deus, ele é fiel. Ele nos ensina que não importa, né? Quão longe a gente pode ter caído, o quão difícil seja a nossa situação, as circunstâncias, ele é capaz de nos renovar e de nos dar uma nova oportunidade. Ele tem o poder de transformar o que parece perdido em algo, em uma planta, né, bela, em um novo, um broto, né, em um novo broto. Então, apesar das circunstâncias, apesar das circunstâncias das nossas vidas, apesar dos desafios, Deus, ele é fiel para cumprir as promessas dele em nossas vidas. Não importa. Não importa onde você caiu, não importa o que você fez. Se possível for, ele renova as nossas vidas, porque nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Então o Senhor, ele é fiel em todo tempo ele é fiel. E aqui nós vemos como ele faz, né? Como ele tem o poder de transformar o que parece perdido em algo belo. Então ele promete restauração para o povo de Israel. O povo estava se destruindo, né? O povo estava no exílio. E ele promete plantar um renovo de esperança, de vida, que crescerá e se tornará um símbolo de grandeza. Então nós devemos lembrar aqui da fidelidade de Deus em trazer restauração, de trazer renovação, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. Aquele povo naquele momento estava destruído, mas Deus, com todo o seu amor, né? Ele tirou, né? Do monte mais alto, ele plantou. E ele fez com que esses ramos brotassem novamente, desse frutos. E se tornasse um cedro excelente, né? E debaixo dele, todas as aves de toda a plumagem, à sombra de seus ramos habitarão. Então aqui está falando de acolhimento, né? Que a cidade de Israel, o povo de Israel, apesar da destruição do exílio, Deus prometeu, né, um renovo de esperança e prometeu que debaixo dela, né,
habitarão todos os povos, de todas as linhagens, de todas as cidades. Então, Deus ele estava prometendo ali que ali seria um lugar de esperança e de renovo. E aqui no 24 fala: e todos os arbustos do campo saberão que eu, o Senhor, abati o alto da árvore, elevei o rebaixo da árvore alta, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, Senhor, disse, e eu farei. Olha que lindo. Em outra versão aí está falando: e todas as árvores do campo saberão que eu, Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Então, Deus afirmando aí mais uma vez, né, a sua autoridade para exaltar os humildes e humilhar os arrogantes. Ele demonstra que seu poder, ao derrubar o orgulho, né, dos opressores, e levantar os humildes. Então, Deus levanta os humildes e abate os arrogantes. Bom dia, seu Carlos, Antônio, seu Antônio. Nós estamos aqui no versículo 24 aqui do capítulo 17 de Ezequiel. Vou ler aqui novamente. Todas as árvores do campo saberão que eu, Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Então, Deus afirmando aí a sua autoridade, né, para exaltar os humildes e humilhar os arrogantes. Então, o Senhor, ele expressa aqui, né, que ele é capaz de trazer transformação e de restauração em qualquer situação. Não importa a sua situação, Deus vai trazer restauração, Deus vai transformar. Ele vai trazer esperança, né? Ele tem poder de derrubar o orgulho, a soberba dos poderosos, né? E exaltar os humildes. A palavra de Deus fala que os humildes serão exaltados, né? Então a gente deve confiar nessa soberania e reconhecer que quando a gente enfrenta desafios aparentemente, né, impossíveis, Deus ele é capaz de agir e de realizar grandes feitos em nossas vidas. Então devemos reconhecer a soberania dele em todas as circunstâncias, né? Devemos ter esperança aqui na restauração e na renovação que Deus pode trazer, mesmo após, né, desafios, mesmo após tempos de destruição, como foi na cidade de Israel, que estava no exílio, estava destruída. Mas Deus restaurou, Deus renovou, Deus derrubou o orgulho dos opressores, né? Ele levantou os humildes. Então que devemos confiar na sabedoria do Senhor para humilhar os arrogantes, né? E exaltar os humildes. E a gente deve lembrar também que Deus ele é capaz de trazer justiça e de estabelecer o seu plano, mesmo em meio às adversidades. Ele tem um propósito na minha vida, ele tem um propósito na sua vida. Então esse capítulo 17 aí vem nos lembrar, né? Para confiarmos na soberania total de Deus em todas as circunstâncias. Ele busca a renovação, ele busca a restauração em nossas vidas. E ele deseja nos conceder isso. E que possamos reconhecer que, independente do nosso passado, né, dos desafios que passamos, das circunstâncias atuais que estamos passando, ele é capaz de transformar e de nos dar uma nova esperança. E esse estudo de hoje, ele veio para nos inspirar, né, a confiar na soberania total de Deus. Esperar na renovação que ele traz a cada dia, né? Se buscarmos essa água, se buscarmos essas águas vivas e estivermos enxertados
na videira que é Cristo, ele traz o renovo, ele traz a restauração. E ele traz a sabedoria para que nós, né, reconhecemos ele. E que se a gente se humilhar, né, diante do Senhor, ele vai trazer essa esperança, essa restauração para nossas vidas. E eu vou ler esse último capítulo, esse último versículo aqui, que eu achei muito interessante também. Eu vim. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei no monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu plantarei, e ele produzirá galhos e dará frutos, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todos os tipos se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos, e todas as árvores do campo saberão que eu, Senhor, faço cair a árvore alta e faço secar e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, Senhor, falei e o farei. O meu entendimento então foi esse, né? Que Deus ele abate os arrogantes, né? Nessa situação aí, ele exalta os humildes, né? Ele tem o poder de derrubar o orgulho, a soberba das pessoas que se sentem poderosas, né? E ele expressa aqui que ele é capaz de transformar e ele de restaurar qualquer situação. Então nós vemos aqui como Deus é maravilhoso, como Deus ele faz com que ele usa o menor, né? Então assim, às vezes nos sentimos pequenos, mas Deus ele vai nos exaltar quando a gente estiver, né, debaixo das poderosas plumagens dele aqui, como ele fala aqui, ó que lindo. Todas as árvores do campo saberão que eu, Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Então Deus está te vendo, né? Às vezes nós nos sentimos impotentes, às vezes nos sentimos bloqueados, sem saber o que falar. Mas ele nos dá, né? Ele nos dá estratégias para que possamos dar frutos, né? E para que possamos nos tornar um cedro viçoso e que todos os pássaros de todos os tipos se aninharão ao nosso redor e encontrarão abrigo às sombras dos nossos galhos. Porque você e eu somos árvores e nós vamos dar frutos, porque o Senhor quer isso para nossas vidas. Amém? Amém. Alguém mais quer Amém. Glória a Deus, Flávia. quer comentar? Cleide, me ajuda aí. Não, tá bom, foi uma bênção a palavra. Eu estava só meditando que a mesma palavra fala de formas todas diferentes, né? É, isso que eu falei no início, né? É, e é Eu isso não... mesmo. A palavra de Deus, mesmo ela sendo repetida, para cada ocasião ela vem de uma forma. Foi uma bênção a palavra, uma bênção mesmo. E não tenho o que falar, tá muito bem explicado. Foi uma maravilha. Amém. Viu? Que a gente possa se enquadrar, mantendo essa palavra aí, sabendo que nós somos um povo que o Senhor nos chamou para fazermos a diferença nessa terra e estarmos na presença do Senhor. E seja qual for a adversidade contra a nossa vida, a gente saber que Deus ele vai abater o exaltado no nosso caminho e vai nos exaltar no Amém. momento dele. Na hora que você falou para a gente estar confiando, né, no poder desse Deus agora no final,
Eu ontem tive fazendo uma visita para uma moça e falando para ela sobre a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Ela também trabalha por conta, né? E aí eu falei para ela, o momento agora não é para isso. O momento agora você vai ter que cuidar da sua mãe, porque você não vai conseguir fazer tudo. E viver a fé é muito difícil quando você vive mesmo pela fé na dependência do Senhor. E agora no final, quando você falou que é para a gente confiar e acreditar, é em todos os sentidos da nossa vida. Porque nós somos totalmente dependentes dele. Uhum. E confiar nele mesmo. Dentro dessa palavra aí que ele trouxe para nós no dia de hoje. Acreditar que ele é aquele que está conosco e que nos guarda e que nos livra e que mostra o quanto nós somos grandes, o quanto nós somos pequenos, e ter a certeza de que ele é o nosso galardoador em qualquer situação. Amém. E eu fiquei meditando nessa palavra, e eu nem coloquei lá no grupo, mas eu quero compartilhar aqui com as irmãs, quando as irmãs forem orar, orar assim por pedidos voluntários, né? Pela Annelise e Helenice, são mãe e filha. É uma briga familiar tão terrível, irmãs, que não tem nem... Olha, é por coisa boba. E essa madrugada eu estava orando e me veio assim no meu coração. O motivo qual é? Porque uma cuida da mãe e elas são em 7 irmãs. E só uma cuida da mãe. Isso é até natural em toda a família. Sempre fica para um só cuidar, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a mulher tá viva e tá trazendo tanta briga, tanta discórdia para as pessoas, Senhor, que eu não sei nem como orar, meu Pai do céu. Eu falei, Senhor, faz a tua vontade. Por causa, irmã, é briga feia mesmo, de chamar a polícia, de ameaça até de morte. E eu fui lá ontem para ver, porque ela falou para mim, vem aqui me ajudar em oração. E fui lá para ajudar elas em oração. Irmã, eu falei, meu Deus, por coisa tão banal, coisa tão besta, não é pra gente viver um momento junto com a mãe, tá ali regozijando, daquele período que Deus está dando, e a pessoa não abre o olho. E aí eu citei o livro de Ezequiel para ela, e falei para ela assim, lê o livro de Ezequiel, que a sua outra irmã, que é a outra que arruma toda a contenda, irmã, como se, não assim tocando e julgando ninguém, mas a conduta, né? A soberba, a arrogância da pessoa em si, de não colocar a sua vida no altar e viver como quer e falar de Deus da forma que achar que é melhor. Então eu peço que as irmãs, nós estamos vivendo esse período no nosso meio. É porque nós não estamos tão infiltrados nas situações uns dos outros dentro da igreja. Mas eu fiquei tão indignada que eu falei assim, meu Deus, nos dá sabedoria. Porque se é da mãe trazer alegria num momento desse com a família, tá trazendo discórdia. E eu falei para ela, filha, ore com sabedoria, Deus, para que Deus venha fazer a vontade dele na vida de todas vocês. E é coisa grave, irmão, muito grave mesmo. É briga por coisa besta, mas a situação quando acontece é grave. Então eu peço que as irmãs orem pela essa menina, que ela está revoltada com a tia, que ela quer até matar a tia. Afastada, viu, da igreja, essa jovem. A tia não, a tia da igreja prega a palavra do Senhor, é missionária, mas infelizmente é aquilo que a gente vem orando, né? A nossa conduta fala por si, né? E a gente ter esse Verdade. cuidado, que nem eu tenho orado, que nem eu não falei aqui para a gente estar orando, né? Pela nossa vida, pela nossa Sim. intimidade. Eu ia falar agora que a gente falou na sexta, né? A gente É, está orando primeiro por nós nessa semana, né? Para nossa isso, vida. Aí semana que vem a gente começa a orar pelas pessoas do grupo, né? Orar um a um, né? No caso.
Então essa semana a gente vai nos cobrir, né? Com o sangue Isso, de Jesus e pedindo a Deus orientação, pedindo ao Senhor para nos revestir, né? Primeiro cobrir a nossa família, cobrir as nossas vidas, para a gente estar apto, estar forte para poder orar pelo nosso irmão. A gente tinha falado isso isso na mesmo. sexta, não foi, Cleide? Foi. Eu vou ler aqui esse E versículo aqui que Mayara colocou aqui, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, que amém. possamos, né, a cada dia nos humilharmos na presença do Senhor, né? Porque a gente deve humilhar só para Deus, né? Ao Senhor. Então, assim, nós temos que Deus ele usa os pequeninos, né? Às vezes Usa. nós sabemos que pensamos que não somos nada, mas Deus ele nos usa e ele vai nos exaltar se continuarmos, né, na Se humilha presença dele, né, dele. pedindo, sendo humildes na presença dele. Então você pode Amém. concluir orando, Cleide. Amém. Querido Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, e Amém, bendizer o teu Jesus. nome. Obrigada, Jesus, pois a tua palavra é tão genuína, Pai, que não importa quantas vezes nós lemos o mesmo capítulo, o Senhor falará de diversas formas para conosco. E eu quero muito te louvar e bendizer o teu nome, Senhor, pois hoje foi um dia especial. Eu quero muito agradecer, ó Deus, pelo privilégio da vida, do fôlego de vida. Obrigada, meu Deus, por este ensino maravilhoso que a tua serva nos trouxe. E nesta manhã, Senhor, eu quero colocar diante da tua presença cada família representada aqui neste grupo, começando pela minha vida, pela vida da Flávia, pela vida da Maiara, da Maria, da Cris, da Helena, do Fábio, do Antônio. E nos dê, Senhor, uma semana onde nós estaremos, Deus, nos humilhando na tua presença, Senhor, no sentido, Pai, de buscarmos mais do Senhor, para que nós venhamos nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos, Senhor, de Ti nas nossas vidas, Pai. Visita, Senhor, todas as nossas entranhas e coloca, Senhor, as tuas mãos poderosas, Pai. Se haver algo em nós, Pai, na nossa intimidade, que tenha atrapalhado, Deus, o teu Espírito Santo, Senhor, nos visitar, Deus. Eu te peço, Deus, que o teu Espírito de poder venha, Senhor, nos revelar, Pai. Revelar a nós mesmos, Senhor, e nos conduzir, para que nós possamos ser servos verdadeiros do Senhor. Que nós não venhamos, Pai, ser agentes de mensagem, Senhor, fragmentada, mas que nós venhamos ser mensageiros do Senhor, agente de bênção, que prega as boas novas do Evangelho ao caído, ao necessitado, ao doente, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as semanas dos teus servos, abençoa os seus sonhos, seus projetos, seus filhos, conceda a bênção e a vitória no decorrer desta semana, nos conduzindo, Senhor, nos dando clareza, Senhor, de cada dia nós estarmos orando pelas nossas situações. Nessa semana, Senhor, eu quero orar com a oração de sabedoria, específica, Pai, em relação a cada família aqui, Deus, a cada pedido, Senhor, a cada sonho, a cada projeto que eu não conheço, mas que o Senhor conhece. O Senhor sabe do desejo do coração da Flávia, da Maiara, da Maria, do seu Antônio, do Fábio, da Helena, o meu, da Sera, da Ivanilda, da Cris, de todos os outros que estão aqui que eu não sei o nome, Pai. O Senhor conhece quais são os sonhos e quais são os desejos. Eu sei, meu Deus, que há muitas manhãs também que o Senhor não concede o que o nosso coração deseja. Mas isso também não diz que o Senhor não se lembra de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nos dê uma semana de vitória, que nós possamos estar debaixo desta árvore frutífera que o Senhor tem, Pai, reservado para nós, que é o teu Filho Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus, pelo privilégio da vida. Obrigada pelo privilégio de ouvir a tua palavra hoje. Obrigada por fazer parte dessa família
família, Deus, que eu não conheço pessoalmente, mas é uma família só. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Que o Senhor está, Pai, nestes dias, nos reformando, nos reconstruindo, para que nós sejamos melhor do que somos, Deus. Faça a tua boa obra em nós, continue cuidando de nós, cuidando das nossas tarefas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos filhos e de tudo, Pai, que nós colocarmos diante do Senhor no nosso pensamento, que o Senhor já sabe quais são. Obrigada, meu Deus. Abençoe, Deus, as nossas vidas. Eu te peço neste dia de hoje, agradecida, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada. Amém. Glória a Deus. Deus Glória a abençoe. Deus, Uma viu? boa Deus abençoe semana. vocês também. Uma boa semana a Boa todos. semana para todos. Amém. Amém.